Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e leio aqui a palavra do Senhor em Apocalipse 3. Apocalipse 3, a carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, de 1, na carta da igreja de Sardes, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essa carta é endereçada ao anjo da igreja de Sardes, né? E quando Jesus fala assim, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É a palavra daquele que tem as 7. Aquele Ramana Santuanda. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A palavra Ramana Santui Deremene Santontori Eramaitum Andalamaite é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que diz assim, Oramashi, para a igreja de Sardes: conheço as suas obras. Eita Lamanai. Jesus Cristo conhecia as obras da igreja de Sardes e Jesus Cristo também conhece as obras da igreja hoje aqui na terra. Porque Jesus é o mesmo, ele não mudou, jamais mudará. Diz: você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Quem conhece é o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja está viva ou se a igreja está morta. É o Senhor Jesus que conhece como nos encontramos diante dele, como estamos diante dele, se as nossas obras estão vivas ou se estão mortas. E Jesus Cristo diz: mas está morto. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Porque quem conhece é o Senhor Jesus Cristo, todas as coisas. E diz: esteja atento. Jesus manda estar atento, que é necessário estar atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Rita Lamana Santo e Defai. É necessário estar atento e é necessário fortalecer. Fortaleça o que estava para morrer. Fique atento. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta, que estava para morrer. É necessário fortalecer o que resta, o que estava para morrer. E Jesus continua falando: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. É o Senhor Jesus que examina tudo, é o Senhor Jesus que vê tudo. Ele está vivo, Senhor Jesus está vivo de carne e osso. Senhor Jesus está olhando para a igreja na terra. O Senhor olhou naquele tempo de Apocalipse para a igreja de Sardes, e o Senhor Jesus olha para a sua igreja hoje na terra. Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Somos membros do teu corpo. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na terra.
E o Senhor Jesus Cristo vê tudo. Como nós nos encontramos, como a igreja se encontra. Jesus Cristo diz: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. É Senhor Jesus achar. Perfeita aos olhos do Pai, de Deus. Ele disse que não achou, Jesus disse que não achou as obras de Sardes perfeita aos olhos do Pai. Ele diz, aos olhos de meu Deus. O Senhor Jesus Cristo diz assim. E o Senhor Jesus Cristo continua falando, lembra-se. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Jesus Cristo diz que é necessário lembrar do que recebeu e do que ouviu. Porque temos que estar atentos do que nós recebemos de Deus e do que ouvimos. É necessário estar atento e lembrar do que recebemos de Deus e que ouvimos de Deus. É necessário lembrar. E diz, portanto, lembre do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. É para lembrar do que recebeu de Deus, do que ouviu de Deus. É para obedecer e se arrepender. Obedeça e arrependam-se. Arrependa-se. Essa é a ordem que Jesus manda. Falou com a igreja de Sardes e fala com a igreja hoje na terra. Que a igreja, lembre-se do que recebeu, que muitos receberam, ouviram, e depois disse, não, foi no passado. Hoje é diferente, hoje mudou. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui que não mudou, que continua, que é para lembrar do que recebeu. Portanto, lembre o que você recebeu, lembre do que você recebeu e ouviu. É para lembrar do que recebeu, lembrar do que ouviu e obedecer e se arrepender. Rita Lamanahacena. Mas se você não estiver atento, é necessário ficar atento. É necessário estar atento para essas coisas. É necessário estar atento. Jesus Cristo diz que fique atento. Se você não estiver atento, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Se você não ficar atento do que você recebeu, do que você ouviu, obedecer, se arrepender, eu virei. Jesus Cristo disse que ele virá como um ladrão. E a hora, as pessoas não sabem qual é a hora, nós não sabemos a hora. Ele diz que vem contra você. Se você não ficar atento, Jesus disse, eu venho como ladrão, eu venho contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha, na igreja de Sardes também tinha uns que não contaminaram as suas vestes.
Aqui na igreja de Sardes, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Não importa como as pessoas estão agindo, como estão fazendo, mas esses poucos que não contaminaram as suas vestes, perseveraram. Perseveraram no que recebeu e no que ouviu. Perseveraram em obedecer, isso é que é importante. Não importa as mudanças, não importa. O que importa é Jesus olhar para a igreja e ver. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O importante é que tem uns poucos ainda que não contaminaram as suas vestes. Isso é que é importante. Rita Lamanaia. E Jesus Cristo disse, eles andarão comigo. Rita Lamanai. Esses que não contaminaram, esses poucos, que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo. Esses poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo. Rita Lamanai. Jesus Cristo diz assim, vestido de branco, pois são dignos. Esses poucos que não se contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo, porque são dignos. Rita Lama Santo Ideramai. Jesus fala, o importante é não se contaminar. Não contaminar as suas vestes. São poucos, mas Jesus vê. Jesus observa os poucos. Ainda tem uns poucos que não contaminaram as suas vestes, irmãos. Que estejam atentos. Que estejam ali junto com aqueles poucos que não contaminaram as suas vestes. O importante, amados irmãos, é estar junto daqueles poucos, em que o Senhor Jesus olha para aqueles poucos e observa e vê que não se contaminou as suas vestes. Neste mundo que nós estamos, mas o importante é estar no meio e Jesus olhar, olha, tem um pouco naquela igreja. Tem um poucos naquela igreja que não se contaminaram. Tem um pouco naquela igreja que não contaminaram as suas vestes, irmãos. O importante é estar no meio desses poucos, que não se contamina, que não contaminaram as suas vestes. Isso é o que importa. Para andar com o Senhor Jesus, vestidos de branco, porque são dignos. O Senhor Jesus Cristo olhar e dizer, são dignos de andar comigo, vestido de branco, porque não se contaminaram. Esses poucos não se contaminaram as suas vestes. E o importante, igreja, é estar no meio desses poucos que não se contaminaram as suas vestes e que estão vestidos de branco com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, sem contaminar as suas vestes, porque o Senhor Jesus está olhando, o Senhor Jesus está observando para nós, olhando para nós, olhando para a igreja, observando a igreja, está vendo quem não se contaminou
e quem se contaminou. O Senhor Jesus Cristo vê tudo, está olhando tudo. O Senhor Jesus Cristo está olhando. O vencedor será igualmente vestido de branco. É o vencedor. Não é aqueles que olham para trás, que corta a cruz, que abandona a cruz. Jesus Cristo disse: vinde a mim. Jesus Cristo, vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. O que Jesus quer é que nós não cortamos a cruz. E nem arreamos a cruz. Mas temos que andar com Ele. Vestidos de branco. Porque são dignos. Jesus Cristo é que sabe como nós nos encontramos. Ele é que sabe como a igreja se encontra. Ele diz que o vencedor será igualmente vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Jesus Cristo diz que o vencedor, será igualmente vestido de branco. Jesus Cristo diz que não apaga, jamais. Jesus Cristo disse: apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor. Mas é o vencedor. É preciso que Jesus Cristo veja. É o vencedor. Jesus Cristo olhando. Porque quem vai olhar e ver como a igreja se encontra é o Senhor Jesus. A igreja não precisa mostrar para ninguém, para o homem. A igreja tem que saber que quem está examinando a igreja e vendo como a igreja se encontra é o Senhor Jesus. Foi com a igreja de Sardes e é com a igreja hoje na terra. É o Senhor Jesus que examina e vê como a igreja está se encontrando, que Ele é o cabeça da igreja. Senhor Jesus, a igreja é dele. E Ele é quem observa e Ele é que vê como está se encontrando a igreja diante dele. E Ele poder apresentar ao Pai a igreja. É o Senhor Jesus. Jesus diz que jamais apagará o nome daquele que vencer o livro da vida. Mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Eu reconhecerei eles. Aquele que vencer. Eu reconhecerei ele diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem reconhece é o Senhor Jesus. A igreja está sendo examinada pelo Senhor Jesus. A igreja está sendo observada pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que examina a igreja, que observa a igreja e vê como a igreja se encontra. Por isso é necessário continuar, se lembrar, continuar no que recebeu e ouviu, e obedecer e se arrepender. É preciso continuar. É preciso perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que diz a palavra. Que é necessário perseverança, perseverar até o fim. E
Jesus disse que reconhece diante de meu Pai. Eu reconheço você que perseverar. Eu reconheço você. Eu reconhecerei você. Diante de meu Pai e dos seus anjos. Eu reconheço você. Jesus disse que é Ele. Jesus que reconhece a igreja. Diante do Pai e dos seus anjos. A igreja é examinada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja é observada pelo Senhor Jesus Cristo. Se ela está seguindo o que ela recebeu e ouviu, ou não. Porque muitos dizem, mas você tem que voltar ao primeiro amor. Porque é necessário permanecer no primeiro amor. No que recebeu e no que ouviu. É necessário permanecer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que o Espírito tem falado. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tem falado com a igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que Deus nos abençoe.